Muito bem, já estamos gravando. Boa noite a todos. Feliz Ano Novo. Espero que vocês tenham tido um período de recesso e de festas, Natal e passagem de ano de muita paz, de muita tranquilidade e que esse novo ano aí represente para vocês um ano de mudanças para melhor. Hoje nós temos uma aula que é uma aula de conclusão da aula anterior, né? Nós iniciamos na aula anterior as atividades relativas ao plano de ação, os ensinamentos relativos ao plano de ação. E hoje nós vamos concluir essa aula e, em seguida, nós vamos disponibilizar, já está lá programado para ser disponibilizado para vocês, a atividade número 6. Então, este aqui é o nosso programa da disciplina. Nós já cumprimos com as 8 primeiras aulas, percorremos todo esse caminho aqui, desde a apresentação inicial da aula 1 até a primeira aula do plano de ações, tá certo? E hoje vamos aqui iniciar, então, o complemento dessa aula número 8, né? Vamos iniciar a aula 9, que finaliza o tema plano de ações. E depois liberaremos essa 6ª atividade. Então, nós temos, conforme a gente programou desde o início, nós temos 8 atividades programadas para o nosso curso, sendo 7 atividades realizadas individualmente, a cada tema da disciplina, e uma atividade sendo realizada de forma conjunta. Na aula que vem nós teremos a nossa última aula teórica, que nós vamos tratar do estudo de viabilidade dos projetos organizacionais, e depois nós teremos então 2 aulas nas quais nós vamos trabalhar os projetos de vocês. Então, nós vamos chegar aqui na sala de aula, vocês vão trazer o que vocês fizeram e a gente vai buscar avançar. Então, seguimos, né? O material que eu postei hoje em PDF no mural da sala de aula, ele é completo, ele diz respeito às nossas 2 aulas, as aulas 8 e 9. Então, esse nosso PDF de hoje, ele contempla nossas 2 aulas. Então, muito do que nós temos hoje aqui no PDF já foi conversado, né? Nós apresentamos essa nossa cascata, né? Que apresenta, em termos conceituais, a operacionalização da estratégia em ações, né? Então, através desse modelo, a gente visualiza a ideia de que todas aquelas definições que são feitas nos níveis iniciais, no campo das ideias, elas vão, com o passar do tempo na elaboração do projeto, elas vão se tornando cada vez mais operacionais, né? Então, quando elas chegam na base da cascata, elas então estão já prontas para serem colocadas em práticas, em ações. Nós já vimos isso na aula passada. Falamos dessas citações todas aqui que diziam respeito do projeto organizacional, diversas citações. Falamos também de conceitos, né, de ações, de planos de ações, falamos que ações são iniciativas. Conversamos um pouco sobre o guia PMBOK, de como ele pode contribuir para efetuar esse planejamento das ações, né, de forma
a operacionalizar esse plano com a utilização de cronogramas. A gente vai ver isso um pouco hoje mais. Então, como o PMBOK pode ajudar. Falamos das coisas que devem ser consideradas na elaboração do plano de ações. Falamos também de algumas observações importantes, coisas que são necessárias que sejam efetuadas para que o plano de ações seja implementado, o projeto organizacional, em última instância, com eficácia. Então, nenhuma ação do projeto poderá ser planejada em prazo superior ao previsto para o alcance das metas relativas aos indicadores do objetivo principal. Então, a gente explicou aqui, né? Com o objetivo principal, define o horizonte de tempo do projeto, nenhuma das demais ações pode ultrapassar o horizonte de tempo do objetivo principal. Tá? Falamos que não há outro nível de planejamento de ações, ok? E que, não tendo outro nível de planejamento das ações, né, as ações que não forem planejadas não serão monitoradas, ficarão a critério dos implementadores. Né? E a gente não pode deixar que isso aconteça. Tá? Isso representa um risco. Tá? Ou seja, nós perdemos o controle. Tá? Nós não queremos que isso aconteça. Falamos também da questão da responsabilidade pela execução das ações. Tá? Então, a responsabilidade pela execução das ações é do mesmo colaborador que é responsável pelo indicador de desempenho e a meta associada. Né? Então, se um objetivo tem vários indicadores, pode ser que cada indicador tenha um responsável. E aí, todas as ações que forem desdobradas como decorrência da operacionalização desse objetivo, ficarão, então, como responsabilidade daquele responsável pelo indicador, por aquele, né, indicador de desempenho, por aquela meta que decorre daquele indicador de desempenho. Okay? E falamos também da importância de se alocar os recursos e capacidades necessários para que o projeto seja implementado com eficácia, ou seja, para que ele alcance os objetivos. Tá? Não adianta nada nós elaborarmos o melhor dos projetos se nós não garantirmos a alocação dos recursos para que aquele projeto seja colocado em prática. Tá? Né? Nós vamos gastar dinheiro, nós vamos gastar tempo no desenvolvimento de um projeto, e depois, né, se as pessoas que são necessárias, se os equipamentos que são necessários, se o recurso financeiro que for necessário, né, se tudo isso não for disponibilizado para colocar em prática conforme previsto no projeto, então, obviamente, o projeto não vai ser implementado com eficácia, tá certo? E aí, de nada terá adiantado elaborar o melhor dos projetos. Tá? Falamos tudo isso, então, na aula passada. Falamos da questão da importância da precedência, né? Mostramos o modelo da nossa empresa hipotética de café premium, e falamos da importância de, ao elaborar os projetos, lembram disso, né? De a gente considerar os diversos itens que devem ser considerados na elaboração, né? Então, deve olhar para o objetivo, deve olhar para a meta, né? Deve olhar para o objetivo a ser alcançado na sequência, além de uma série de outros fatores que nós já apresentamos na aula passada. Né? Se vocês precisarem, e talvez precisem para realizar a tarefa de hoje, porque não se esqueçam que a tarefa de hoje, a atividade de hoje, ela engloba as duas aulas de plano de ações, ou seja, a aula passada, que foi no dia 13, e a aula de hoje, no dia 3 de janeiro. Então, 13 de dezembro e 3 de janeiro, juntas, corresponde ao conteúdo que será cobrado na avaliação, na atividade 6, que será disponibilizada daqui a pouco, para vocês executarem. Tá? E junto com esse mapa de objetivos da empresa hipotética de café premium, eu também apresentei para vocês o detalhamento do plano de ações, o desdobramento das ações
neste projeto, né, como decorrência das metas, né, que foram elaboradas com base nos indicadores, tá, que operacionalizam os objetivos. Tá? E isso foi feito mediante cada uma das perspectivas do projeto. Então, nós tínhamos aqui o projeto da empresa hipotética e cada perspectiva, cada uma dessas perspectivas aqui, ó, engloba uma determinada quantidade de objetivos, né? Perspectiva de cliente, finanças, processos internos. Então, cada uma dessas perspectivas engloba uma determinada quantidade de objetivos da forma como foi desenvolvido o planejamento. Tá? Então, vejam que aqui a extração de ações, né, o desdobramento desses objetivos em ações, ele está sendo apresentado, no caso da empresa hipotética de café premium, por perspectiva. Foi uma forma aqui de organizar, tá certo? Para que seja melhor compreendida. Não é apenas melhor compreendida por vocês, que são alunos, mas também na empresa, isso é importante, para que todos na empresa, aqueles que vão colocar em prática as ações, ou aqueles que vão participar do processo de implementação do projeto, para que eles compreendam melhor. Né? Quanto mais nós elaborarmos um projeto que seja compreensível, lembram disso que a gente falou lá atrás, né? Da comunicação, né? É importante a comunicação para que nós possamos evitar as ambiguidades, né? As controvérsias. Então, nós temos que evitar isso, temos que ser claros e transmitir, comunicar da melhor forma possível aquilo que a gente quer fazer para que as pessoas compreendam e facilmente coloquem em prática. Então, temos aqui a perspectiva dos clientes, tá certo? Temos aqui a perspectiva financeira, tá? Também diversas ações que foram desdobradas como decorrência, né, desses objetivos da perspectiva financeira. E temos também, nos processos internos, as diversas ações que foram desdobradas como consequência dos objetivos que fazem parte que estão inclusos na perspectiva do processo interno, depois aprendizado e crescimento. Né? Por fim, aprendizado e crescimento. Então, vejam que cada um dos objetivos do projeto organizacional, olha, aqui é um objetivo, aqui é outro objetivo. Cada um desses objetivos aqui, que está listado no quadro que apresenta as ações, ele não cai de paraquedas, de novo, né? Então, vocês olham aqui, por exemplo, ó, perspectiva de aprendizado e crescimento. Objetivo, contratar treinamento especializado em armazenamento e processamento de cafés. Vamos lá no mapa. Voltar lá no mapa. Tem que voltar bastante coisa aqui. Mas vamos lá no mapa. Temos aqui o mapa. Perspectiva de aprendizado e crescimento. Contratar treinamento especializado em armazenamento e processamento de cafés. Capacitar as pessoas para executar as atividades exclusivas. Desenvolver blends exclusivos e com matéria-prima adequada ao negócio e ao gosto do cliente. Então, todos os objetivos, né? Este objetivo e este objetivo, todos os objetivos que fazem parte da perspectiva de aprendizado e crescimento, elas são estudadas, né? Todos esses objetivos são estudados de forma que nós possamos, então, extrair ações, né? Que nós possamos desdobrar ações a partir de metas, a partir que vieram de indicadores que medem objetivos. E isso vale para todas as perspectivas, né? Como eu falei, como nós vimos aqui, todas as perspectivas, a coisa é feita da mesma maneira, tá bom? Então, eu olho aqui para
a perspectiva de aprendizado e crescimento, e vamos lá para o primeiro objetivo. Então, nós temos aqui o objetivo de contratar treinamento especializado em armazenamento e processamento de cafés. Tá? Então, foi estabelecido aqui como o indicador de desempenho deste objetivo a taxa de redução de estoque. Tá? E aí, a meta era, após o treinamento, né, porque nós temos um treinamento aqui, ó, né, após o treinamento, alcançar em um mês a taxa máxima de redução de estoque de 1%. Né? Então, nós temos a meta aqui, que dá o horizonte de tempo, que dá a quantidade que nós precisamos, tá? Porque essa taxa, como é uma taxa, é uma porcentagem, né? Então, nós temos a quantidade de porcentagem que nós queremos alcançar e nós temos o indicador. Nós citamos aqui o indicador, que é a taxa de redução de estoque. Então, essa meta é uma meta que possui todos os ingredientes, todos os elementos necessários para que a gente possa dizer que esta meta é uma meta correta, bem elaborada, tá bom? E aí nós vamos, então, desdobrar essa meta em ações para que ela seja colocada em prática, ok? E aí nós definimos aqui as ações, né? Então, foram definidas, neste caso aqui, do planejamento de ações da empresa hipotética de café premium, foram definidos: 1. Pesquisar as melhores alternativas de treinamento especializado em armazenamento e processamento de cafés. Depois, negociar e contratar a alternativa mais adequada ao projeto. Depois, realizar o treinamento. Então, já sabemos o que nós precisamos executar para que nós possamos alcançar esta meta, ok? Que foi elaborada com base neste indicador e que busca alcançar este objetivo. Tá legal? E isso a gente vai fazer para todos os objetivos e é isto que nós trouxemos para vocês. Então, o segundo objetivo de capacitar as pessoas para executar as atividades exclusivas utiliza o indicador do retorno do investimento em treinamento. Tá? Meta, após 6 meses das capacitações, obter um TROI de pelo menos 2. Tá? Ações a serem executadas, né, e que foram desdobradas, planejadas para alcançar esta meta. Então, vamos lá, pesquisar as melhores alternativas de capacitação, especializada em blends de café personalizados, aroma, sabor, acidez, corpo, uniformidade, doçura, finalização, harmonia, bem como de atendimento, personalidade ao cliente. Olha quanta capacitação que a gente precisa fazer, né? Isso é importante, né, numa empresa que tem como proposta de fonte de vantagem competitiva a diferenciação, né? Então, é muito importante. Nós não podemos negligenciar esses fatores. Depois, negociar e contratar as alternativas mais adequadas, depois realizar as capacitações e depois incentivar a cultura de planejamento, orçamento, custos e qualidade, tá certo? Isso para que sejam cumpridos, né, tanto do ponto de vista técnico como do ponto de vista financeiro, esses objetivos todos, né? Que nós temos aqui um retorno sobre o investimento. Nós estamos fazendo uma avaliação aqui. Eu estou com um problema de mouse de novo aqui, mas acho que é meu pé de mouse improvisado aqui. Nós temos um indicador aqui que é retorno do investimento, né? Então, para nós obtermos esse TROI de pelo menos 2, a gente vai ter que, então, avaliar questões relativas também a custos, né? E para que a gente, então, seja bem sucedido, seja eficaz no alcance desse objetivo, tá bom? Se vocês tiverem dúvida em relação a esses indicadores de desempenho, não esqueçam, eu já enviei para vocês um PDF na aula passada com um número grande, uma lista grande de sugestões de indicadores, cada um tem um número de indicadores de desempenho, tá? Que vocês podem ou não utilizar
podem ou não utilizar nos projetos de vocês, tá? Vocês podem também utilizar outros indicadores, tá? Então, por exemplo, aqui a gente utiliza alguns indicadores que são do, da lista. Outros não são. Ó, tempo para concluir a identidade visual. Isso não está na lista, né? Número de parcerias desenvolvidas. Onde não tem número é porque são indicadores que foram planejados, que foram operacionalizados. Lembram da operacionalização dos indicadores que a gente falou? Pois é, esses aqui foram operacionalizados de forma exclusiva para este projeto. Isso é muito comum de acontecer. Usamos muitas vezes indicadores especiais. Queria fazer um parênteses aqui para vocês, que o projeto que vocês vão apresentar referente à 8ª avaliação, aquele trabalho em grupo, ele vai até o estabelecimento das metas. Ele não vai, eu não vou cobrar no projeto de vocês este semestre, como não cobrei nos 2 anteriores, em todo o período remoto, a elaboração do plano de ações. Então, o plano de ações está sendo cobrado na atividade número 6, essa que vai ser disponibilizada para vocês executarem a partir de hoje e que vai permanecer disponível para ser executada durante 48 horas. Então, individualmente, vocês vão ser avaliados pela execução do plano de ações e também pelo conteúdo da aula que vem, que é sobre o estudo de viabilidade. Porém, por questões de limitações de tempo e restrições tecnológicas, nós delimitamos a execução do trabalho de grupo até a definição das metas, tá bom? Muito bem. Com base nisso, a gente já tem uma lista, né? Se nós formos pegar todas as ações que foram extraídas, que foram desdobradas como consequência das metas que foram planejadas, tá certo? A gente vai ter uma lista de ações, tá certo? Vai ter uma lista grande de ações, né? E essas ações, então, elas vão ser listadas, tá, em um cronograma. Isto aqui é um cronograma gigante, ó. Ele foi extraído do livro de Larson e Gray, tá? As referências estão ao final. E ele utiliza a ferramenta do MS Project. Vocês conhecem o MS Project? Né? Talvez alguns de vocês conheçam o Project, né, que é uma ferramenta da Microsoft, que utiliza os princípios, basicamente os princípios, né, do PMBOK, né, do Project Management Board of Knowledge, aquele corpo de orientações, aquele regramento que foi elaborado pelo PMI, o Project Management Institute, lá dos Estados Unidos, para o planejamento, né, de ações, eles chamam de iniciativas, né, dos projetos. Então, eles usam muito a linguagem também de tasks, né, tarefas. Okay? Então, cada uma das ações, né, quando você vê aqui, por exemplo, o A, o B, o C no projeto, cada uma dessas letrinhas aqui corresponde a uma ação. Tá? E cada uma dessas ações, ela vai ser executada ao longo de determinado tempo. Então, o que eu faço depois que eu extrair essa quantidade de ações todas que eu destaquei aqui na apresentação, eu relaciono essas ações, tá, em uma planilha que eu posso utilizar, igual a que eu postei para vocês hoje, né? Eu postei para vocês esta planilha aqui, ó. Aqui eu tenho só um print da parte superior da planilha, mas é o planejamento das ações da empresa hipotética de Café Premium. Lá no mural da nossa disciplina, vocês têm a planilha inteira em PDF, tá? Então, ali nós temos, olha, nós conseguimos visualizar todo o encadeamento, né?
Então, nós temos aqui todo o encadeamento do planejamento. Nós temos aqui a perspectiva, né, no caso dos clientes, aí nós temos os objetivos. Olha, cada um dos objetivos possui um indicador, né, ou mais, tá certo? Cada indicador tem um responsável, lembra que a gente falou da responsabilidade? Pois é, e cada objetivo tem uma meta, ok? Cada indicador, desculpa, tem uma meta, né? E cada uma dessas metas terá uma série de ações que precisam ser implementadas para que a gente alcance a meta, tá certo? Que foi planejada conforme o indicador de desempenho para alcançar o nosso objetivo, tá bom? Esta a forma como nós elaboramos o cronograma de atividades, o cronograma de Gantt. Então, todas as ações, elas são listadas no cronograma. O cronograma é uma representação de um planejamento, ele representa o planejamento das atividades que precisam ser executadas para colocar o projeto em prática e alcançar os objetivos do projeto. Tá? E ele planeja, né, todas as datas que deverão ser alcançadas, né? Deixa eu ver se eu consigo ampliar, olha, consigo. Então, vejam aqui, ó. Vocês conseguiram visualizar aí em maior tamanho? Acho que sim, né? Sim, professor. Maravilha. Então, olha, cada uma das ações, né, no cronograma, cada uma das ações, nós vamos... só que eu perdi aqui a minha caneta, mas vamos lá. Cada uma das ações, então, né, veja, ações que decorrem de metas, né, de indicadores e de objetivos. Então, cada uma daquelas ações que eu apresentei naquele mapa anterior será relacionada aqui, né, organizada por meta, por indicador, por objetivo e por perspectiva, né, de uma forma bem organizada. Vocês têm lá o mapa, ok? Completo, que foi postado para vocês no nosso exemplo da empresa hipotética de café premium. E aqui também nós apresentamos todo o planejamento em termos de tempo da execução dessas ações. Então, qual é a data de início da execução da ação de mapeamento das participações dos competidores no mercado de café premium de Belém? Então, ela vai ter que ser executada, nesse caso aqui, de 1 de janeiro de 2021, de 2001, né? Aqui está como se fosse 2001, né? Não tem problema. E vai até 31 de março de 2001, tá vendo? E assim vai sendo feito o planejamento. Este planejamento que está aqui, gente, a caneta volta quando eu diminuo o tamanho. Então, este planejamento aqui, ó, do tempo de execução, ele repercute aqui também, ó. Então, nós temos aqui, ó, este prazo aqui, ele é um prazo que ele vai de janeiro até março, ele leva 3 meses. Então, nós temos aqui né? No ano 1, ó, no ano 1 aqui, ó, tá? Ele vai levar 1, 2, 3 meses completos, tá certo? Desde o início até o final. Então, esta linha verde aqui, ela representa a linha do tempo desta ação, né? Desta primeira ação da meta de, em 3 anos, obter a maior participação de mercado entre todos os estabelecimentos de café premium de Belém. Tá? Então, eu apresento aqui o prazo, né, nesta coluna, né, o prazo de execução em termos de datas mesmo, né, bem precisas, e aqui eu faço a representação gráfica, né, em uma barra. Por isso que esse cronograma de Gantt, ele também
às vezes é denominado de cronograma de barras, tá? Também é denominado de cronograma de barras, tá? E às vezes ele também é denominado de cronograma físico-financeiro, tá? Então, o que que é um cronograma físico-financeiro? O cronograma físico-financeiro é o cronograma que vai permitir que nós extraiamos o fluxo de caixa que decorre daquele plano de ações, tá certo? Então vejam que aqui, ó, nós temos entradas e temos saídas, né? Para cada ação, para cada barra das ações, nós podemos destacar entradas e saídas. Olha, em cima vão as entradas, embaixo vão as saídas. Aqui estão em milhares de reais, né? Então, quando a gente põe o 1, a gente quer dizer R$ 1.000, né? E quando a gente põe o 2, a gente quer dizer R$ 2.000. Como aqui só tem valores embaixo da barra, então significa dizer que esta ação aqui apenas vai demandar recursos, tá certo? Então, ela vai demandar, num total, R$ 3.000, tá certo? Sendo 1.000 no mês 1, 1.000 no mês 2 e 1.000 no mês 3, tá certo? E ela não vai gerar recurso. Mas outras ações, vocês vão ver, vocês podem observar lá, eu vou abrir aqui para vocês também. Deixa eu abrir aqui esse outro mapa. Só um segundinho. Vou buscar lá no nosso mural. Aqui, cronograma Café Premium, PDF. Então, veja aqui, este cronograma aqui, ó, vocês receberam ele inteirinho, tá? No PDF, lá no mural da nossa sala de aula. Baixem ele para que vocês compreendam do que a gente está falando. Então, vejam que esse cronograma ele vai desde o ano 1, tá? Aqui, ó, ele vai desde o ano 1 até o ano 3, né? Porque esse projeto ele foi desenvolvido para ser executado em 3 anos, que é o prazo de execução, é a meta, né? A meta relativa ao objetivo principal tem um prazo de execução de 3 anos. Portanto, está ruim aqui, né? Ele está me mandando abrir com documentos do Google. Espera aí, deixa eu fechar aqui, espera aí. Deixa eu ver de uma outra forma aqui. Pronto. Assim ficou melhor. Então, vejam que aqui nós temos um planejamento para diversos anos, né? Tá? Então, se vocês forem olhar aqui, o objetivo principal, ser o lugar mais desejado de Belém para estar quando sentir vontade de vivenciar um café especial, né? Então, nós temos aqui o objetivo principal do projeto, tá? Esse objetivo utiliza 2 indicadores de desempenho para medir o seu avanço e ele tem um horizonte de tempo, olha, que vai desde o ano 1, o mês 1, né, do ano 1, até do último mês, né, mês 12 do ano 3. Portanto, ele tem um horizonte de tempo de 3 anos. E aí todo o planejamento desse projeto, né, das ações relativas a esse projeto, também utilizam prazos que estão compreendidos dentro desse horizonte de tempo do objetivo principal. Tá? Uma outra coisa que é importante observar, então veja aqui, ó, eu falei para vocês que algumas ações elas geram apenas né, saídas, custos, despesas, mas muitas delas também geram receitas. Olhem aqui, ó, né? Muitas delas geram receitas. Então, nós temos aqui, por exemplo, a ação de vendas, desenvolver e implantar campanha de vendas alinhada com a projeção acima. Então, nós temos aqui uma ação relativa a vendas que também produz
receitas para a... Deixa eu ver se eu tiro essa tela cheia aqui. Também produz receitas para a organização. Então, o que que acontece? No frigir dos ovos, né, que se nós considerarmos todas as entradas e todas as saídas previstas no cronograma, tá, considerando todas as ações, ele vai produzir um fluxo de caixa, né? Eu vou somar aqui todas as entradas, olhem, no total, aqui no total, né, nós temos o total de entradas e nós temos o total de saídas, né? Então, como todo projeto, né, ele começa né, normalmente acontece assim, os projetos, né? Ele tem um fluxo de caixa negativo, né? Okay? Ele tem um fluxo de caixa negativo. Veja, aqui nós temos o saldo, né? Aqui nós temos o saldo dessa movimentação. Né? O saldo simples, que é o saldo do mês, e o saldo acumulado. Tá? O saldo acumulado. Então, vocês vejam que nos primeiros meses, ele acumula resultados negativos, mas à medida que o projeto vai avançando, ele vai ficando positivo, olhem, né? Então, daqui para frente, ele já vai ficando positivo, de tal forma que, ao final dos 3 anos, ele produz um resultado de R$ 709.000. Okay? Então, o objetivo da elaboração do plano de ações é viabilizar, né, a elaboração de uma projeção, tá, de um fluxo de caixa que será experimentado como decorrência da implementação daquelas ações. Tá? Então, se você vai contratar treinamento, você vai ter que gastar, tem que ter saídas. Ok? Mas também você vai ter outras... você tem que comprar equipamentos, vai ter que gastar. Mas você vai ter também uma série de outras ações com potencial para gerar receitas, né? Okay? Atividades relacionadas com as vendas, né? Elas podem né, e devem proporcionar as entradas do fluxo de caixa. E essas entradas do fluxo de caixa, no bottom line, no frigir dos ovos ali do nosso cronograma, ela vai significar, né, se tudo acontecer conforme nós esperamos, vai significar um resultado positivo, tá certo? Porque, a menos que nós estejamos desenvolvendo um projeto que não visa, não tem objetivo de alcançar a geração, né, uma sustentabilidade, uma geração de receita que pague, que remunere o capital do investidor, né, que é o normal que acontece, mas a não ser que você tenha um projeto que não tenha essa pretensão, e às vezes existem alguns projetos que são simplesmente, vamos dizer assim, a fundo perdido, né? São investimentos que são feitos, são projetos que são feitos para simplesmente demandar recursos, não gerar recursos, né? Não é o caso do projeto da empresa, que a gente prevê, né, tem sempre como objetivo dar sustentabilidade para o negócio, gastar, investir tudo aquilo ali, mas também, ao longo da implementação do projeto organizacional, receber o retorno. E, então, toda essa configuração de ações que nós fizemos, tá certo? E que é elencada, distribuída aqui, né, organizada aqui no cronograma, ela tem como finalidade proporcionar as condições para que nós façamos o estudo de viabilidade do negócio, que é o motivo da nossa aula que vem. Tá bom, gente? Então,
vou fechar essa telinha aqui, né? E vou voltar lá para o nosso PowerPoint. Só um segundinho, mais uma vez. Estou lento aqui. Alguma dúvida, pessoal? Estão compreendendo? Bom, alguns projetos, algumas empresas fazem projetos, fazem projeções em outras moedas. Tá? Eu mesmo, na década de 90, quando eu fazia projeções dentro da empresa, todas as projeções eram diariamente convertidas em dólar, porque nós tínhamos uma moeda muito fraca naquela ocasião, até aquela ocasião, e era difícil a gente avaliar desempenho em moeda em real. Né? E as empresas estrangeiras, as multinacionais, fazem isso independente de problema de moeda fraca. Eles fazem isso porque, como os relatórios são enviados para as sedes, né, que são fora do país, então eles, obviamente, querem fazer a análise desses fluxos de caixa na moeda deles, né, moeda original deles, tá certo? Normalmente, não raramente, eles utilizam o dólar para fazer esse tipo de análise, né, empresas multinacionais. Então, essa primeira pergunta, não precisa ser real, tá? Mas nós aqui, né, empresas pequenas, empresas menores, empresas brasileiras, com moeda estável, a gente tem utilizado. Agora deu uma degringolada aí, né, tanto na questão da cambial, né, que nossa moeda desvalorizou muito, como também na questão do poder de compra, né, interno aqui, inflação também muito alta, né? Então, mas a gente espera que isso possa ser controlado aí, não é? Eu acho difícil que nós voltemos à mesma situação que a gente viveu na década de 90, né? Que a gente tinha tipo 80% de inflação num único mês, né? Coisa que vocês ainda não sabem, nunca viveram, né? Talvez na sala não tenha ninguém que tenha vivenciado isso, mas eu vivenciei, eu tive essa infeliz vivência. A segunda coisa que você perguntou foi sobre esses números, 1, 2 e tal. Eu falei anteriormente, né? Aqui, isso também é muito utilizado às vezes, né? A gente usa os números vezes 10 a terceira, vezes 10 a sexta, entendeu? No caso aqui, eu usei os números vezes 10 a terceira, ok? Então, cada umzinho desse daí significa R$ 1.000. Cada 2 significa R$ 2.000, neste cronograma aqui, tá bom? Então, e quando está em cima da barra, são entradas, quando está embaixo da barra, são saídas, tá? E lá embaixo, no bottom line, que a gente chama, né, do cronograma, vocês vão ver na aula que vem, que é o lugar, a linha, as linhas que nós vamos utilizar para efetuar os estudos de viabilidade, lá no bottom line, tá? Nós temos aqui, então, os resultados disso, né? Então, os resultados mensais, né? Por exemplo, aqui neste mês, no mês 1, houve um resultado negativo de 24,5 mil. No segundo mês, um resultado de 46,5 mil. Então, somando o resultado do primeiro mês de 24,5 com o resultado do segundo mês de 46,5, gerou um acumulado de 71 mil reais negativo. E esse negativo foi crescendo, ó. 57 no mês 3, negativo, aumentou o negativo para 128, tá bom? E assim foi. Foi aumentando o negativo, acumulado, foi aumentando, porque a empresa vinha investindo, né? Vinha gastando dinheiro, ok? E depois, à medida que o projeto começou a dar certo,
o negativo começou a diminuir, ó, 138, 118, 97, 74, opa, está começando a dar resultado. 49, 23, finalmente alcançou o resultado positivo, né? Então aconteceu aqui o quê? O payback, né? Para quem já estudou finanças sabe que quando a gente paga o investimento, a gente então alcança o nosso payback. Então aqui começou a ficar positivo, é quando a gente começa a ganhar dinheiro, é quando a gente começa a obter o retorno sobre o investimento. E esse retorno foi crescendo, né, em termos absolutos aqui, até chegar ao final do horizonte de tempo do projeto em R$ 709 mil, tá certo? Então, no total, entrou R$ 3.058, saiu 2.349 e então o resultado, o saldo foi positivo em 709 mil, tá? Mas isso a gente vai ver em mais detalhes, essa questão, na aula que vem, tá bom? Tá claro? Maravilha. Então, eu estou só fazendo uma antecipação do tema da nossa aula que vem, que vai tratar um pouco mais sobre essa questão dos números desse cronograma, tá bom? O fundamental de vocês compreenderem hoje é a pergunta que eu vou fazer para vocês aqui. Vocês precisam compreender que todas aquelas ações que nós extraímos, que nós desdobramos lá daquele nosso planejamento, lembra? Lá na nossa planilha do PowerPoint, né? Vou voltar lá daqui a pouquinho. Todas aquelas ações, elas vieram para cá, para o cronograma, tá? E elas vieram organizadas da mesma forma como elas estão lá, tá? Organizadas por meta, organizadas por indicador, por objetivo e por perspectiva. Tá? Então, a gente percebe a conexão entre todas elas. A gente sabe que esta ação aqui ajuda a alcançar esta meta, junto com várias outras ações que estão aqui, né? A gente sabe que ela está sob responsabilidade deste colaborador aqui, a gente sabe que ela ajuda a alcançar este objetivo aqui, que é medido através deste indicador de desempenho aqui, tá? Então, a gente tem toda a, 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 a conexão do planejamento visualizada aqui no cronograma, né? Nessa parte esquerda do cronograma. E do lado direito, nós temos aquilo que a gente chama do planejamento físico-financeiro. No físico, é representado pelas barras, tá? Então, essas barras aqui representam o planejamento físico, ou seja, o tempo de execução de cada uma das ações, tá? Então, quando a gente fala assim, cronograma físico-financeiro, a gente está falando de um cronograma de barras, em que as barras representam a previsão de avanço físico daquela ação, tá? Daquela ação. Então, esta ação aqui, por exemplo, ela está prevista para ser executada durante os 3 primeiros meses do ano 1, tá? E então a barra ela vai do início do mês 1 e até ao final do mês 3, tá? E a gente sabe também, conforme o planejamento, que esta ação aqui ela não vai gerar receita, ela não tem entradas, tá certo? Ela vai gerar só saídas, né? Custos, despesas, né? Num planejamento total de R$ 3.000 aqui, tá? E assim a gente vai elaborando ação por ação todo o planejamento físico e financeiro, né? Ou seja, dizendo quando começa e quando termina cada uma das ações e quanto que nós vamos gastar e receber em cada uma das ações. Quando nós preenchemos cada um, é trabalhoso, pode ser demorado, né? Leva um tempo, né? Tem que ter um critério, às vezes tem que ter estudo, tá? Faz parte.
É trabalho do administrador, né, fazer isso. Então, mas quando você termina, né, de fazer esse planejamento, ação por ação, no final, você terá algo como isto aqui. Você terá uma noção das consequências do seu trabalho, né? Você vai ter condições de saber se a sua empresa vai gerar resultado positivo ou não, a partir de quando que ela começa a gerar esse resultado positivo. Percebem isso, gente? Então, é uma ferramenta poderosíssima de planejamento. Tá? Eu estou apresentando essa metodologia para vocês aqui, elaborada de uma forma manual, através de planilhas de Excel. Aliás, na aula que vem, eu vou também postar para vocês esta planilha aqui, feita no Excel, para que, caso vocês queiram fazer, né, adaptações para os projetos de vocês, não para o nosso projeto da nossa disciplina, porque ele, como eu falei, não vai exigir chegar nem no plano de ações e nem no cronograma, nem no estudo de viabilidade. Mas vou postar essa planilha, foi uma planilha que eu desenvolvi e que eu usei, inclusive, para realizar esse projeto da Café Premium e que vocês podem utilizar. Mas existem sistemas informatizados como esse que eu mostrei. Deixa eu sair daqui novamente, espera aí, para a apresentação. Agora vamos voltar lá para a nossa apresentação do PowerPoint. Então, nós estamos olhando aqui para uma tela do MS Project. Né? É uma tela do MS Project, né? Okay? Que mostra uma tabela de entrada de dados do projeto, né, de desenvolvimento de um aplicativo para smartphones. Eu retirei isso daqui do livro de Bernardes. A referência está ao final. Okay? E aqui, ó, então, esses dados aqui que foram inseridos, olha, tem as diversas ações que precisam ser executadas, né? Olha, ação 1.1, ação 1.2, tá? que faz parte de um grupo do conceito, você pode dividir em grupos, como se fossem as perspectivas do BSC. Não é? E aqui tem as várias ações que precisam ser executadas, certo? Ó, quando começa e quando termina cada uma delas, tá bom? Aí ele já calcula o tempo de execução. Quando você diz a data de início e a data de término, ele já calcula esse tempo de execução automaticamente. Tá? E aí, depois você gera automaticamente o cronograma. Você não precisa utilizar Excel. Né? Você gera o diagrama de Gantt, ou chamado cronograma também, o cronograma de barras, tá certo? E esse cronograma aqui, ele não está mostrando a parte financeira, mas ele tem. Ele mostra também os diversos vínculos, e era isso que eu queria falar agora com vocês, sobre essa questão dos vínculos. Né? A gente viu ali, ó, vocês observam aqui, na planilha do Excel que eu fiz, que tem, eu coloquei aqui de forma gráfica, diversos setinhas em azul que representam vínculos, tá certo? Vínculos diversos entre as diversas ações. Olha, algumas dessas setas, elas estão no início da barra, ok? Como essas duas primeiras. Outras estão no final da barra. Né? Eu já havia antecipado isso na aula passada, né? Essa questão dos vínculos. Né? E vejam que aqui no cronograma, no diagrama de Gantt, gerado pelo MS Project, vejam que ele também apresenta esses vínculos entre as ações, algumas no início, né, da barra, outras no final da barra. Né? E o que serão esses vínculos? Esses vínculos, eles são utilizados, olha aqui, ó, mesma coisa. Ó, mesma coisa, aqui tem um diagrama gigante feito também pelo Messi Project, já que eu tirei de um outro livro, já do Larson e do Gray. E vocês vejam que ele, aqui no caso, ele já está mostrando uma outra nomenclatura que pode ser
utilizada no processo de gestão do projeto, tá certo? Porque uma coisa é o que você planejou, outra coisa é o que você é, está executando, executou, é o acompanhamento da execução, né? Então, você tem, através do MS Project, isso a gente faz também no Excel, né? A gente faz até manual, se quiser. Eu já fiz muito isso. Mas no Project, a gente faz um acompanhamento mais rápido, mais eficaz, né? Para quem sabe utilizar, porque não é fácil. E você tem vários tipos de, né? Você pode parametrizar isso, mas você tem vários tipos de barras, né? Para designar o que foi planejado, o que foi executado, o que já foi concluído, tá bom? Então, isso dá uma visão interessante sobre do projeto, do estágio do projeto em que ele se encontra em relação ao dia que você está analisando. Veja, ele mostra aqui o dia, today, né? O dia que você está analisando. Então, nesta data aqui, você tem, né, veja, os itens que já foram concluídos, né? Você já sabe quais foram os itens que já foram concluídos, né? Então, vejam só, este aqui, ó, estava previsto ser executado nesse período e foi concluído de forma pontual. Igualmente aqui, ok? Já, né, este daqui, veja bem, estava previsto para ser executado em 6 meses, né, períodos aqui, e foi executado em menor tempo, né? Então, isso também acontece às vezes, ok? Então, é isso, gente. Então, é uma ferramenta poderosa também, especialmente quando a gente trabalha, né, com sistemas de informação, são ferramentas poderosas na gestão de projetos, né, nesse estágio, né? Então, nós temos diversos tipos, né, de vínculos entre essas tarefas e ações. Olha, eu trouxe aqui para vocês aqui. Cronograma, já falei, é físico-financeiro, porque indica nas barras os prazos de execução das iniciativas, e indica as entradas e saídas de caixa, né, a parte financeira. Em muitos casos, indica as relações, os vínculos entre as diversas iniciativas. É a base para o estudo de viabilidade econômico-financeira do projeto. Isso tudo eu já havia falado. Então, aqui você tem diversos tipos de vínculo. Ó, esses programas, muitos deles, né, baseados no PMBOK, eles nos chegam não traduzidos, né? Às vezes estão em português, mas às vezes estão em inglês, né? Neste caso aqui, essa tabela aqui eu peguei de um livro, né, do PMI, aqui, ó, está referenciado, está lá no final a referência. Ele estava em inglês, mas eu já explico quais são esses vínculos. Por exemplo, esta ação que está sendo prevista para ser executada aqui, quando eu coloco esta seta aqui, ó, de vínculo entre a ação B e a ação C, né, quando eu coloco este vínculo, né, da parte traseira, né, da parte inicial dessas duas tarefas, dessas duas ações, iniciativas, eu quero dizer o seguinte, né, vejam que tem aqui um SS, significa start to start, começar para começar. Então, eu preciso iniciar a tarefa B para poder iniciar a tarefa C, ok? Então, se eu não iniciar a tarefa B, eu não consigo iniciar a tarefa C. Okay? Essa informação ela é bastante útil para o sistema, como o MS Project, né? Ela é muito importante para o MS Project, por quê? Porque se a ação C depende da ação B para que ela comece, né? Se a ação B atrasar, a ação C também vai atrasar. Então, o projeto que ele é planejado através de ferramentas como o MS Project,
ele é altamente reprogramado, né, quando uma tarefa atrasa. Então, se essa tarefa B aqui atrasar, né, 2 dias, então o sistema vai automaticamente atrasar a tarefa C, porque eu estabeleci um vínculo entre essas duas tarefas do tipo começar para começar, start to start, ok? Agora, outros vínculos, né, são finish to start, né? Então, é preciso que essa tarefa F seja concluída, seja finalizada, para que a tarefa G seja iniciada, né? Então, esse é um vínculo FS, né? Finish to start. Só que no caso aqui ainda tem um prazo de mais 15 dias. Então, a tarefa G, né, aqui já está aumentando a complexidade, né? O mais importante é a gente compreender que este tipo de vínculo aqui, que vai da parte da frente de uma barra para a parte de trás da outra barra, é um vínculo chamado finish to start. A gente tem vínculos desses no planejamento da nossa empresa hipotética de café premium. Vejam bem aqui, ó. Aqui nós temos um finish to start. Então, essa tarefa aqui de elaborar o planejamento para sustentar o crescimento constante, né, precisa ser concluída para que nós implantemos esse plano. Tá? Então, eu preciso concluir esta tarefa aqui, tá? Para que esta daqui, para que esta daqui seja iniciada. Tá? Obviamente. Né? Mas existem também vínculos que são start-start. Veja aqui, ó, estas duas ações aqui, elas possuem um vínculo start-to-start, ou seja, iniciar para iniciar. Tá? Existe um outro tipo de vínculo também, que é o finish to finish. É um vínculo finalizar para finalizar. É um vínculo mais raro de acontecer, mas o sistema, o MS Project, assim como o Primavera e outros, ele está preparado para essa possibilidade, né? De uma determinada ação, como esta ação aqui, L, precisar ser concluída para que uma outra ação, como esta ação J aqui, seja concluída também. Tá bom? Então, isto aqui é uma forma de você visualizar os vínculos entre as diversas ações. Né? Então, nós temos aqui uma estrutura, né, típica de um projeto elaborado através da metodologia do PMBOK, né, que tem começo e fim, né, tem começo e fim, e que possui vínculo entre as diversas tarefas, eles chamam de tarefas, tasks, né, task, né, do inglês, né. Tá? Então, e é típico, e a gente utiliza isso também na nossa planilha, no nosso cronograma da empresa hipotética de café premium. Tá bom? Então, agora retornando um pouco mais, aqui, um pouco de teoria, avançando um pouco mais, eu já havia trazido um pouco de teoria na aula passada, hoje eu trago aqui um pouco mais, são afirmativas muito oportunas que eu retirei de uma obra do Drucker. Não sou muito fã do Drucker, do Peter Drucker, a respeito da relevância dele da reconhecida relevância dele para a administração, mas eu confesso que eu não sou muito fã. Né? Então está aqui, olha, o trabalho é O Homem que Inventou a Administração, né? Do Peter Drucker. Então, eu lendo esse livro, eu encontrei essas afirmativas aqui que são muito oportunas para o estágio em que a gente se encontra na nossa disciplina, e resolvi, então, acrescentar aqui na nossa aula de hoje. Então, ele diz assim, ó, em diversos instantes deste livro, né? Ele diz assim, o plano de ação deve ser reavaliado com frequência. Isso é uma verdade, né?
Então, todo plano, né, todo planejamento, ele é uma previsão, ele é uma estimativa, ele é uma projeção. Nós estamos projetando, planejando o futuro. Porém, todo o contexto de desenvolvimento, veja, é um horizonte de tempo de 3 anos, né? Quem imaginava uma pandemia? Quem imaginava que essa pandemia ia se estender por tanto tempo? Quem imaginava, no início, a gravidade, né, da pandemia? Quem imaginava todas as consequências que viriam como decorrência desta pandemia, né? Então, esses contextos, essas mudanças ambientais e, às vezes, mudanças internas também, organizacionais, elas interferem na implementação do plano. E elas são razoavelmente normais, né? Quanto maior o horizonte de tempo do planejamento, mais é esperável que aconteçam imprevistos, né? Para o bem e para o mal, que aconteçam imprevistos, né? Para melhor ou para pior. E aí, obviamente, a gente não gostaria de fazer isso, né? Seria ótimo que a gente elaborasse o planejamento e a gente implementasse aquele plano do início ao fim da forma como nós planejamos. Mas isso é utópico, isso não vai acontecer. A gente vai precisar o tempo inteiro, né? A gente previu isso na nossa metodologia, né? Todo o processo metodológico que a gente segue aqui prevê esses, lembram? Esses processos de feedback, de revisões, de aperfeiçoamentos, de aprendizados, que vão fazendo com que o planejamento, inclusive, vá sendo melhorado, né? Vá ganhando corpo ao longo do tempo. Tá? E ele ganha corpo, inclusive, em função de que algumas das informações que foram utilizadas como pressupostos das análises, dos diagnósticos, dos planejamentos, foram utilizadas de forma equivocada ou de forma parcial, né, imprecisa, ok? E nós só fomos descobrindo essas coisas ao longo do tempo, né? Então, tudo acontece durante a implementação. Tá? Então, o plano de ação, ele, como diz o Drucker aqui, ele precisa ser avaliado com frequência, tá bom? É importante que ele seja avaliado com frequência para que nós o mantenhamos atualizado, adaptado às circunstâncias, ao contexto, às mudanças ambientais e internas. Tá? Outra afirmativa dele, o plano de ação precisa contar com um sistema de comparação dos resultados em relação às expectativas. Okay? Então, esse sistema é um sistema parecido com esse sistema que a gente mostrou agora há pouco, né? O MS Project, mas tem inúmeros outros sistemas, né? Se vocês forem olhar os ERPs, né, os sistemas integrados de gestão, que hoje as empresas, né, está muito popular, muito popularizado. Antigamente, só as grandes empresas utilizavam ERPs, né? Então, existia um grande fabricante, que era a SAP, né, que popularizou a utilização desses sistemas integrados de gestão entre as grandes empresas, né? Porque eram sistemas muito caros. Mas, com o tempo, vários outros fabricantes foram desenvolvendo sistemas mais populares. A própria SAP hoje já possui versões mais baratas, mais simples, que são aplicáveis a organizações de menor porte. Mas tem o Proteus da Microsiga, tem o RM, tem o Datasoul, tem JD Edwards, tem uma quantidade imensa de sistemas integrados de gestão, e todos eles, né, pelo menos os maiores e que eu conheço, todos eles possuem mecanismos de gestão, de acompanhamento de projetos, né? Módulos, tá? Eles são planejados e adquiridos em módulos, né?
né? Módulo de finanças, módulo de compras, módulo de gestão de pessoas, módulo de contabilidade, módulo de contas a pagar e módulo, né, entre outros módulos, né, de gestão de projetos. Tá? E aí você vai inserir os dados do planejamento ali naquele sistema, e o sistema, tal qual a gente viu agora há pouco, né? Vou mostrar a telinha aqui de novo. Tal qual a gente viu agora há pouco, aqui, ó, o sistema ele viabiliza que nós façamos um acompanhamento, não é, do que foi previsto, tá? E do que foi realizado. Não apenas no aspecto físico, não, tá? Porque aqui só está mostrando o aspecto físico, mas ele permite também que nós façamos o acompanhamento e a comparação dos resultados no aspecto financeiro também, tá? Da organização. Outra afirmativa do Drucker: o plano de ação precisa servir de base para a administração do tempo. Acho muito legal essa afirmativa, né? Porque nós precisamos, né? O plano, vejam, todas aquelas ações elas foram organizadas ao longo do tempo, né? Então, ele é a base para a administração do tempo, porque através dele nós conseguimos acompanhar a evolução de cada uma das ações ao longo do tempo e fazer a administração disso, né? Então, quando você coloca, distribui aquelas ações todas ao longo do tempo, quando você distribui cada uma das ações ao longo do tempo, né? As ações que foram planejadas, né? E depois acompanha a execução dessas ações, então você consegue fazer a administração do tempo dentro da organização. Tá? E, por final, ele diz assim, que eu trouxe, né? Entre as afirmativas que eu trouxe. Sem um plano de ação, o executivo se torna prisioneiro dos fatos. O que ele quer dizer com isso daqui? É que o plano vai ser a base para a administração do tempo, né? Vai ser a base para a administração dos seus recursos e capacidades. Vai ser a base para a gestão do alcance dos resultados, né? Dos resultados esperados, né? Que foram planejados para o projeto. Né? E, obviamente, né, você só sabe que você está atrasado ou adiantado em relação ao seu planejamento se você acompanhou, se você avaliou a implementação daquele plano. Se você não faz o plano, você vai ficar prisioneiro dos fatos, né? As pessoas dentro da organização vão tocar a organização, vão fazer as coisas acontecerem dentro da organização, segundo os critérios aleatórios de cada um, tá? Não necessariamente de uma forma concatenada, de uma forma organizada, né? Igual essa que nós planejamos, né? E que nós apresentamos para vocês aqui, ó. Tá? Então, aqui nós sabemos quais são as ações necessárias, qual é o tempo que elas demandam para serem executadas, qual a relação de dependência entre essas diversas ações, né, os vínculos existentes entre cada uma delas, ok? E qual o fluxo de caixa que é gerado por cada uma dessas ações, né, resultando no fluxo de caixa global do projeto. Tá? Então, se você não faz nada disso, se você não planeja nada disso, você será um prisioneiro dos fatos. E, infelizmente, né, isso é o que acontece na maioria dos casos dentro das organizações. Ou, felizmente, para nós que estamos estudando, tá certo? Porque se nós fizermos isso, nós vamos sair na frente dos nossos competidores, não é verdade? Gente, era isso que eu tinha aqui por hoje com vocês. Se
vocês têm alguma. Muito obrigado por estarem aqui nesse primeiro dia de 2022. Um abraço. Eu vou permanecer na sala até vocês se ausentarem todos, tá bom? Até logo. Obrigado. Até mais a todos.